todos os nossos votos a todos de muita paz. Então, dentro dessa temática, sexualidade e espiritismo, nós fomos buscar uma pontuação em forma de uma pergunta em O Livro dos Espíritos, e todas, sem dúvida, muito bem elaboradas pelo nosso brilhante codificador, Allan Kardec, e ele vai, então, perguntar aos espíritos isso. É a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos inorgânicos e orgânicos? Nós podemos nos perguntar, mas o que essa pergunta tem a ver com o tema? É a mesma força que une, é a mesma força de atração que une essas partículas dos corpos que são inorgânicos, desses corpos densos, com mínima quantidade de fluido vital, e daqueles corpos vivos, como das plantas, dos animais e os nossos próprios corpos, é a mesma força? E os espíritos vão responder que sim, que é a mesma lei de atração que junta essas partículas para formar esses corpos. E o livro que nos inspirou muito a nossa temática da noite é um livro psicografado por Chico Xavier, que é o livro Vida e Sexo, ditado pelo benfeitor espiritual Emmanuel. E Emmanuel vai pontuar ao longo desse livro alguns capítulos acerca dessa temática, que para a maioria de nós ainda falar de sexo, de sexualidade, ainda é um tabu, como falar de morte também. Algo que já deveria estar dentro das nossas rodas de conversa de uma forma mais madura. Em relação à pergunta do Livro dos Espíritos, Emmanuel vai dizer o seguinte: a energia sexual, como recurso da lei de atração na perpetuidade do universo, é inerente à própria vida, gerando cargas magnéticas em todos os seres, relacionando a elas as potencialidades criativas. Quando nós pensamos na energia sexual, ainda e tão somente nos ocorre o ato em si, a vivência da sexualidade. Mas não é isso que os espíritos nos dizem. Isso é uma expressão dessa energia. Então essa energia, ela se manifesta por conta da lei de atração. Assim como duas pessoas se sentem atraídas para viver uma comunhão sexual, da mesma maneira as partículas sofrem essa força de atração. Elas se juntam por conta da lei de atração, mas uma força intrínseca nesse processo é a energia sexual. E Emmanuel diz, essa energia sexual é uma pulsão da nossa criatividade. Então, a sexualidade e a energia sexual é uma energia criadora. Então, tudo o que criamos, toda a criação relacionada a qualquer âmbito da nossa existência, é uma manifestação dessa energia sexual. Então, quando Deus cria, Ele usa que energia? Que energia Deus usa quando Ele cria? Energia sexual. Porque essa é a energia do processo criativo. E Emmanuel vai pontuar outra questão importante. A energia sexual envolve um impositivo, e aqui ele vai trazer dois elementos norteadores já da nossa conduta. Então a energia sexual envolve o impositivo do discernimento e da responsabilidade. Porque se é uma energia criativa, por que entra o discernimento? Porque eu tenho que saber o que eu vou fazer com aquilo. E a responsabilidade, porque se é uma energia criativa, ela vai gerar algo, não é lógico? Então ele diz, toda vez que eu vou fazer uso e utilizar da energia sexual, eu vou caminhar em cima desses dois pilares. O que vai me alicerçar é o discernimento e a responsabilidade. E ele conclui, discernimento e responsabilidade em sua aplicação, e que por isso mesmo deve estar controlada por valores morais que lhe garantam um emprego digno. Ok, eu posso ter discernimento e posso ter responsabilidade, que de alguma maneira já são alicerces morais, mas ele vai mais profundo. Ele diz que
quando nós nos moralizamos, nós desenvolvemos em nós outros valores, como o valor da caridade, da compaixão. E a compaixão está subentendido aí aprender a se colocar no lugar do outro. Fazer para o outro aquilo que eu gostaria que o outro me fizesse. Então eu vou tendo uma capacidade, não intelectual, mas uma capacidade emocional madura diante do uso dessa energia e dessa força criadora da vida que Deus depositou em cada um de nós. E mais, em toda a sua criação, porque é a força que rege a atração para o inorgânico e para o orgânico é a mesma. Não tem diferença. Emmanuel vai dizer que quando esses valores morais eles vão norteando o uso dessa energia, e portanto esse emprego vai ser digno, ele diz que a partir daí nós podemos manifestar algumas criações. E onde isso vai acontecer? Essas criações, elas serão a criação de formas físicas, a seguradora da família, ou na criação de obras beneméritas, da sensibilidade, da cultura, para a reprodução e extensão do progresso e da experiência, da beleza e do amor, na evolução e brilhamento da vida do planeta. Então, o que ele está dizendo aqui? Essa energia sexual vai conferir a nós a capacidade de gerar formas físicas. Vocês concordam com isso? De onde cada um de vocês veio? De onde nós viemos? Um homem e uma mulher um dia se encontraram, talvez se casaram, tiveram uma relação íntima. E dali estamos nós. Esse pai e essa mãe forneceram material físico para nós. O espírito não. Então, essa energia sexual, ela ajuda a confeccionar a matéria física. Então, vejamos numa análise da família. Por que que um pai é um pai? Por que que ele recebe esse papel ou recebe essa denominação? Porque ele se envolveu com alguém e dessa relação veio um filho. Então, essa energia sexual também nos confere papéis. Como a mãe só é a mãe porque concebeu um bebê, que teve um filho. E um filho só é um filho porque tem um pai e uma mãe. E tudo isso começou onde? Nessa união sexual. Mas ele fala não só isso, mas ele diz, a partir da manipulação dessa energia podem ser criadas obras beneméritas. Então Emmanuel já está dando uma pista aqui para nós, que essa energia sexual também pode ser transcendida. E se nós analisamos, por exemplo, a figura de uma pessoa versada nas artes, seja um pintor, um escultor, um escritor, ele tem uma pulsão sexual muito grande, porque a energia criadora é a energia sexual. Ele tem uma carga dessa energia um tanto quanto maior. Ou, em muitos casos, esse sujeito, esta pessoa, canaliza essa energia para a sua criação ou para as suas criações. Criar é uma manipulação dessa energia. E Emmanuel diz que por conta disso, dessas criações, a gente vai enaltecer, deveríamos pelo menos enaltecer o belo. Mas quando nós olhamos para o próprio corpo, e hoje eu ainda falava numa aula, e nós ainda olhamos para o corpo de uma forma torpe, talvez ainda povoem os nossos pensamentos uma relação com o corpo, pontuando no próprio corpo que existem partes feias ou pecaminosas. Mas nós não somos uma obra de Deus? Será que Deus cria algo que é feio? Se nós partirmos da mão do Criador, todo esse corpo está cheio de beleza. E a minha relação para comigo mesmo vai estabelecer as relações que eu vou ter para com os outros. Também, no campo dessa intimidade, aqueles que eu atraio para comungar comigo essas vivências. Então, Emmanuel nos diz que o que vai permear esse campo de atração são os nossos valores.
E como eu estou vivenciando essa manifestação dessa energia na minha vida? Ele vai dizer que o sexo se define desse modo por atributo não apenas respeitável, mas profundamente santo da natureza. E nós citamos Paulo em uma das suas cartas, onde ele diz: todo aquele que vê algo impuro é porque a sua mente antes é impura. Então muitas pessoas veem a sexualidade, a troca íntima, como uma coisa feia ou impura. E Emmanuel veio nos dizer o contrário. Ele diz que essa é uma troca a nível de uma santidade. Mas será que nós estamos nos preparando para que isso seja assim? Que conotação eu dou para essa vivência sexual na minha existência? Que valores eu recebi também em casa acerca disso? Se hoje se vulgarizou tanto essas relações, elas estão muito fáceis. E mais do que fáceis, estão descartáveis. E nós vamos, na medida em que nós vamos fazendo as nossas reflexões, nós vamos percebendo como isso é grave para as nossas vidas. Se vulgarizou. Não que não se deva ter a experiência, mas é saber onde que essa experiência está pautada. Porque se eu faço uma prece, por exemplo, antes de uma refeição, se eu faço uma prece antes de abrir o trabalho da casa, eu lembro de preparar um ambiente íntimo. Eu faço uma prece, por exemplo, antes de me envolver intimamente com alguém, eu vou tentando trocar o melhor com aquela pessoa? Ou como vulgarmente a gente escuta as pessoas trocando nessa relação íntima o seu estresse, o seu cansaço? Eu vou trocar com o outro o estresse? Porque a nível energético não há uma troca direta tão profunda quanto a relação sexual entre um par, independente de como seja esse par. E Emmanuel diz que por ser algo já carregado dessa santidade, exige educação e controle. Porque não adianta nós falarmos, principalmente aqueles que estão sob a nossa tutela na condição de filhos, que não pode fazer, que é errado, que é feio, que contrai doença. Isso é a visão materialista. Mas educar um tutelado nosso, ou mesmo a nós próprios, é estudar com mais profundidade essa questão. Isso não pode ser mais um tabu. Isso tem que ser uma conversa clara e franca, tranquila, porque não tem nada de errado falar sobre esse assunto, desde que, primeiramente, nós nos moralizemos. Não é nos tornarmos santos, mas é realmente termos profundidade naquilo que nós falamos. Através dele dimanam forças criativas, as quais devemos na Terra o Instituto da Reencarnação. Ou seja, nós estamos aqui hoje reencarnados por conta dessa ação íntima, dessa vivência. O templo do lar, ou seja, a gente pode tudo bem, só ter uma casa. Mas Emmanuel diz que quando essas forças são norteadas por esses valores, nós teremos um lar. Porque num lar se vivenciam valores. Numa casa não, porque a casa é só uma estrutura material. Um lar é norteado por valores. O Instituto da Reencarnação, o Templo do Lar, as bênçãos da família. Isso só acontece porque houve um ato íntimo. As alegrias revitalizadoras do afeto e o tesouro inapreciável dos estímulos espirituais. Porque mesmo aqui entre nós já há uma troca. Porque nós trocamos essas energias o tempo todo. Mas, muitas vezes, trocamos essas energias de uma forma muito torpe, muito equivocada. Quem nós somos? Eu sempre faço essa pergunta. Quem nós somos? Alguém falou baixinho aqui. Espíritos. Espíritos peregrinos de muitas vidas. E lógico que nós carregamos algumas experiências nesse campo da nossa sexualidade muito grotescas, muito primitivas. Mas nós não podemos mais nos comportar dessa maneira. Porque nós não podemos
podemos mais dizer que nós não sabemos. Nós temos muito conteúdo hoje disponível para que a gente reveja a nossa forma. Porque quando nós nos relacionamos intimamente com alguém, nós estamos nos relacionando com o espírito, mas tem pessoas que se relacionam com o corpo e fica por aí mesmo. Mas quando nós olhamos nessa perspectiva, que você está se envolvendo com o espírito, o pacote é completo. Esse pacote vem inteiro com laço e tudo. Então não é só uma troca de energias físicas, como Emmanuel coloca aqui, é uma troca tão profunda e que, se eu cuido da minha conduta, essas trocas são extremamente salutares, são benéficas, geram saúde, geram equilíbrio. E o contrário também é verdadeiro, porque quando uma pessoa caminha um caminho de infidelidade, ela vai angariando energia de vários parceiros. E isso pode comprometer muito a sua saúde. Não só do ponto de vista físico, porque às vezes a gente só olha a doença que se contrai, mas não se lembra a marca espiritual que isso vai causar em nós e no outro. Então é algo que vai fazendo com que a gente amplie um pouco a nossa responsabilidade, primeiro diante de nós mesmos. Porque é uma profunda marca que eu deixo no outro. Haja vista que, quando a gente abre os jornais e muitas vezes acompanha os noticiários, a gente vê crimes passionais horrorosos por conta dessas relações extremamente desestabilizadoras. Então, muitas vezes, o que leva uma pessoa a matar a outra? Uma traição. Quantas vezes um espírito vem à mesa mediúnica trazer uma comunicação que não perdoou uma traição ainda, que guarda aquela mágoa, que quer vingança? E nós tratamos esse assunto de forma tão pueril ainda, por quê? Se nós sabemos que são laços fortíssimos que são atrelados nesse momento, e que podem perdurar por inúmeras existências. Diz o benfeitor espiritual, acerca da energia sexual e fazendo um retrocesso, os seres primitivos, diz ele, situados nos primeiros degraus da emoção e do raciocínio, e ainda em todas as criaturas que se demoram voluntariamente no nível dos grupos, a descarga de semelhante energia se opera inconsideradamente. Então o que ele está falando? Que se eu ainda permito ter aquela atitude primitiva, isso tem uma ação no meu corpo devastadora. E depois nós reclamamos que passamos mal, que temos doença, que sofremos processo obsessivo. Dizem os benfeitores espirituais que nada é mais grave do que uma compulsão sexual, do que a viciação no sexo. Nenhum uso de qualquer outro entorpecente é tão grave, porque esses envolvimentos são tão sérios e demandam tanto tempo para serem superados, que nós deveríamos estudar um pouco mais essas obras para trazer essa clareza para nós. Daí ele vai falar, então, ok, nós estabelecemos aí um contato com alguém e partimos então para uma relação íntima. Lembrando que esse é um aspecto. E Emmanuel vai falar então sobre o compromisso afetivo. E ele cita um pedacinho do Evangelho, segundo o Espiritismo. O dever principia sempre, para cada um de vós, do ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Faça ao outro aquilo que você gostaria que o outro fizesse. Então, se a partir do momento que eu gero mais intimidade com alguém na minha vida, eu estabeleço um compromisso de afeto, um compromisso afetivo, e eu vou fazer para o outro aquilo que eu gostaria que o outro me fizesse. Alguém aqui gosta de ser traído? Ninguém levantou a mão. Será por quê? Mas às vezes as pessoas traem. E por que traem se você não gosta de ser traído? Ou por que é desrespeitoso se você gosta que o outro trate você com respeito? É a matemática da vida, como nós sempre falamos. Então, Emmanuel diz que o compromisso
subentende realmente fazer para o outro primeiro aquilo que você gostaria que o outro te fizesse. Porque não importa, na verdade, o que o outro faz. Se o outro está traindo, na verdade ele está traindo, ele está sendo infiel a ele mesmo. E André Luiz traz em algumas das suas obras citações onde essa vivência vai acontecer num contexto familiar, onde a personagem feminina é traída, e naturalmente aqui é só uma citação do livro, não querendo puxar a brasa para a nossa sardinha, e os benfeitores dizem que a conduta da mulher é que mantém a estrutura daquele lar. E mesmo ele, quando dorme, em desdobramento, ele vai para zonas espirituais onde ele vai desfrutar daquelas orgias. Porque muitas vezes a gente pode até dizer que é moralizado, mas na verdade está se negando. E também esse não é o processo, não é a negativa das nossas pulsões sexuais, mas é o controle e a educação disso. Então, quando muitas vezes a pessoa nega isso, o que acontece? Ela, ao se desdobrar, ela encontra pessoas. E os livros estão cheios dessas narrativas. Porque a ação sexual, ela não está na área genésica, como a gente pensa. Essa pulsão sexual está na nossa mente. Porque basta um pensamento erótico para que haja excitação. Aonde que está isso? Onde que está esse nascedouro dessa energia? Nas nossas mentes. Emmanuel diz que o espírito é vida e sexo. Não é interessante? É uma afirmativa dele nesse livro. O espírito é vida e sexo. Então ele está dizendo que a essência do nosso espírito tem relação direta com a energia sexual. Porque é energia criativa. Nós muitas vezes lemos e relemos nas obras que quando Deus nos criou, Ele nos criou para que a gente seja um continuador da sua obra. Mas nós estamos nos preparando adequadamente para sermos esses co-criadores nessa obra divina? Porque nós o somos quando nós procriamos, ou não? É o momento onde a gente mais se assemelha ao Criador. Quando a gente tem uma prole, quando a gente tem tutelados. Quando a gente cria obras beneméritas, quando a gente vê, por exemplo, o Chico Xavier. E é muito interessante quando ele fala da sua vivência sexual, quando ele, de forma brincalhona, ele diz para as energias sexuais: queridas, vamos subir. Porque você sente a pulsão, você sente o desejo. Ou alguém aqui é de pedra? Não, a gente sente. Mas eu posso dar vazão a isso de uma forma desenfreada, como eu posso sentir, acolher essa energia e, como diria Chico, queridas, vamos subir. Trazer essa energia para a altura do coração. Ou transformar isso num ato bom em relação a qualquer pessoa. Ou canalizar essa energia para a nossa própria cura física, porque é uma energia extremamente poderosa. Tudo isso e muito mais nós podemos utilizar. No compromisso afetivo, toda vez que determinada pessoa convide outra à comunhão sexual, ou aceite de alguém um apelo nesse sentido, em bases de afinidade e confiança, isso é o que a gente deveria fazer, tá? Em bases de afinidade e confiança, estabelece cesse entre ambas um circuito de forças pelo qual a dupla se alimenta psiquicamente de energias espirituais em regime de reciprocidade. Ele complementa: ninguém fere ninguém sem ferir a si mesmo. Então o ideal é quando ele fala que cesse, que seja só entre os dois. E se alguma coisa não estiver bem, que se rompa antes. Mas não que se traga um terceiro, um quarto, um quinto, para comungar daquela troca dessa dupla. Isso não é certo. Isso não é bom pra gente. Porque se eu causo essa marca em mim mesmo, daqui a pouco eu tenho que retornar para quitar esse desequilíbrio que eu mesmo gero. E Emmanuel fala então, a partir desse compromisso, a todos os nossos votos, a todos de muita paz. Então, dentro
dentro dessa temática, sexualidade e espiritismo, nós fomos buscar uma pontuação em forma de uma pergunta em O Livro dos Espíritos, e todas, sem dúvida, muito bem elaboradas pelo nosso brilhante codificador, Allan Kardec. E ele vai, então, perguntar aos espíritos isso. É a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos inorgânicos e orgânicos? Nós podemos nos perguntar, mas o que essa pergunta tem a ver com o tema? É a mesma força que une, é a mesma força de atração que une essas partículas dos corpos que são inorgânicos, desses corpos densos, com mínima quantidade de fluido vital, e daqueles corpos vivos, como das plantas, dos animais e os nossos próprios corpos, é a mesma força? E os espíritos vão responder que sim, que é a mesma lei de atração que junta essas partículas para formar esses corpos. E o livro que nos inspirou muito a nossa temática da noite é um livro psicografado por Chico Xavier, que é o livro Vida e Sexo, ditado pelo benfeitor espiritual Emmanuel. E Emmanuel vai pontuar ao longo desse livro alguns capítulos acerca dessa temática, que para a maioria de nós ainda falar de sexo, de sexualidade, ainda é um tabu, como falar de morte também. Algo que já deveria estar dentro das nossas rodas de conversa de uma forma mais madura. Em relação à pergunta do Livro dos Espíritos, Emmanuel vai dizer o seguinte: a energia sexual, como recurso da lei de atração na perpetuidade do universo, é inerente à própria vida, gerando cargas magnéticas em todos os seres, relacionando a elas as potencialidades criativas. Quando nós pensamos na energia sexual, ainda e tão somente nos ocorre o ato em si, a vivência da sexualidade. Mas não é isso que os espíritos nos dizem. Isso é uma expressão dessa energia. Então essa energia, ela se manifesta por conta da lei de atração. Assim como duas pessoas se sentem atraídas para viver uma comunhão sexual, da mesma maneira as partículas sofrem essa força de atração. Elas se juntam por conta da lei de atração, mas uma força intrínseca nesse processo é a energia sexual. E Emmanuel diz, essa energia sexual é uma pulsão da nossa criatividade. Então, a sexualidade e a energia sexual é uma energia criadora. Então, tudo o que criamos, toda a criação relacionada a qualquer âmbito da nossa existência, é uma manifestação dessa energia sexual. Então, quando Deus cria, Ele usa que energia? Que energia Deus usa quando Ele cria? Energia sexual. Porque essa é a energia do processo criativo. E Emmanuel vai pontuar outra questão importante. A energia sexual envolve um impositivo, e aqui ele vai trazer dois elementos norteadores já da nossa conduta. Então a energia sexual envolve o impositivo do discernimento e da responsabilidade. Porque se é uma energia criativa, por que entra o discernimento? Porque eu tenho que saber o que eu vou fazer com aquilo. E a responsabilidade, porque se é uma energia criativa, ela vai gerar algo. Não é lógico? Então ele diz, toda vez que eu vou fazer uso e utilizar da energia sexual, eu vou caminhar em cima desses dois pilares. O que vai me alicerçar é o discernimento e a responsabilidade. E ele conclui, discernimento e responsabilidade em sua aplicação, e que por isso mesmo deve estar controlada por valores morais que lhe garantam um emprego digno. Ok, eu posso ter discernimento e posso ter responsabilidade, que de alguma maneira já são alicerces morais, mas ele vai mais profundo. Ele diz que
quando nós nos moralizamos, nós desenvolvemos em nós outros valores, como o valor da caridade, da compaixão. E a compaixão está subentendido aí aprender a se colocar no lugar do outro. Fazer para o outro aquilo que eu gostaria que o outro me fizesse. Então eu vou tendo uma capacidade, não intelectual, mas uma capacidade emocional madura diante do uso dessa energia e dessa força criadora da vida que Deus depositou em cada um de nós. E mais, em toda a sua criação, porque é a força que rege a atração para o inorgânico e para o orgânico é a mesma. Não tem diferença. Emmanuel vai dizer que quando esses valores morais eles vão norteando o uso dessa energia, e portanto esse emprego vai ser digno, ele diz que a partir daí nós podemos manifestar algumas criações. E onde isso vai acontecer? Essas criações, elas serão a criação de formas físicas, a seguradora da família, ou na criação de obras beneméritas, da sensibilidade, da cultura, para a reprodução e extensão do progresso e da experiência, da beleza e do amor, da evolução e brilhamento da vida do planeta. Então, o que ele está dizendo aqui? Essa energia sexual vai conferir a nós a capacidade de gerar formas físicas. Vocês concordam com isso? De onde cada um de vocês veio? De onde nós viemos? Um homem e uma mulher um dia se encontraram, talvez se casaram, tiveram uma relação íntima. E dali estamos nós. Esse pai e essa mãe forneceram um material físico para nós. O espírito não. Então, essa energia sexual, ela ajuda a confeccionar a matéria física. Então, vejamos numa análise da família. Por que um pai é um pai? Por que ele recebe esse papel ou recebe essa denominação? Porque ele se envolveu com alguém e dessa relação veio um filho. Então essa energia sexual também nos confere papéis. Como a mãe só é a mãe porque concebeu um bebê, que teve um filho. E um filho só é um filho porque tem um pai e uma mãe. E tudo isso começou onde? Nessa união sexual. Mas ele fala não só isso, mas ele diz, a partir da manipulação dessa energia podem ser criadas obras beneméritas. Então Emmanuel já está dando uma pista aqui para nós, que essa energia sexual também pode ser transcendida. E se nós analisamos, por exemplo, a figura de uma pessoa versada nas artes, seja um pintor, um escultor, um escritor, ele tem uma pulsão sexual muito grande, porque a energia criadora é a energia sexual. Ele tem uma carga dessa energia um tanto quanto maior. Ou, em muitos casos, esse sujeito, esta pessoa, canaliza essa energia para a sua criação, ou para as suas criações. Criar é uma manipulação dessa energia. E Emmanuel diz que por conta disso, dessas criações, a gente vai enaltecer, deveríamos pelo menos enaltecer o belo. Mas quando nós olhamos para o próprio corpo, e hoje eu ainda falava numa aula, e nós ainda olhamos para o corpo de uma forma torpe, talvez ainda povoem os nossos pensamentos uma relação com o corpo, pontuando do próprio corpo que existem partes feias ou pecaminosas. Mas nós não somos uma obra de Deus? Será que Deus cria algo que é feio? Se nós partirmos da mão do Criador, todo esse corpo está cheio de beleza. E a minha relação para comigo mesmo vai estabelecer as relações que eu vou ter para com os outros. Também, no campo dessa intimidade, aqueles que eu atraio para comungar comigo essas vivências. Então, Emmanuel nos diz que o que vai permear esse campo de atração são os nossos valores.
e como eu estou vivenciando essa manifestação dessa energia na minha vida. Ele vai dizer que o sexo se define desse modo por atributo não apenas respeitável, mas profundamente santo da natureza. E nós citamos Paulo em uma das suas cartas, onde ele diz: todo aquele que vê algo impuro é porque a sua mente antes é impura. Então muitas pessoas veem a sexualidade, a troca íntima, como uma coisa feia ou impura. E Emmanuel vem nos dizer o contrário. Ele diz que essa é uma troca a nível de uma santidade. Mas será que nós estamos nos preparando para que isso seja assim? Que conotação eu dou para essa vivência sexual na minha existência? Que valores eu recebi também em casa acerca disso? Se hoje se vulgarizou tanto essas relações, elas estão muito fáceis. E mais do que fáceis, estão descartáveis. E nós vamos, na medida em que nós vamos fazendo as nossas reflexões, nós vamos percebendo como isso é grave para as nossas vidas. Se vulgarizou. Não que não se deva ter a experiência, mas é saber onde que essa experiência está pautada. Porque se eu faço uma prece, por exemplo, antes de uma refeição, se eu faço uma prece antes de abrir o trabalho da casa, eu lembro de preparar um ambiente íntimo. Eu faço uma prece, por exemplo, antes de me envolver intimamente com alguém, eu vou tentando trocar o melhor com aquela pessoa? Ou como vulgarmente a gente escuta as pessoas trocando nessa relação íntima o seu estresse, o seu cansaço? Eu vou trocar com o outro o estresse? Porque a nível energético não há uma troca direta tão profunda quanto a relação sexual entre um par, independente de como seja esse par. E Emmanuel diz que por ser algo já carregado dessa santidade, exige educação e controle. Porque não adianta nós falarmos, principalmente aqueles que estão sob a nossa tutela na condição de filhos, que não pode fazer, que é errado, que é feio, que contrai doença. Isso é a visão materialista. Mas educar um tutelado nosso, ou mesmo a nós próprios, é estudar com mais profundidade essa questão. Isso não pode ser mais um tabu. Isso tem que ser uma conversa clara e franca, tranquila, porque não tem nada de errado falar sobre esse assunto, desde que, primeiramente, nós nos moralizemos. Não é nos tornarmos santos, mas é realmente termos profundidade naquilo que nós falamos. Através dele dimanam forças criativas, as quais devemos na Terra o Instituto da Reencarnação. Ou seja, nós estamos aqui hoje reencarnados por conta dessa ação íntima, dessa vivência. O templo do lar, ou seja, a gente pode tudo bem, só ter uma casa. Mas Emmanuel diz que quando essas forças são norteadas por esses valores, nós teremos um lar. Porque num lar se vivenciam valores. Numa casa não, porque a casa é só uma estrutura material. Um lar é norteado por valores. O Instituto da Reencarnação, o Templo do Lar, as bênçãos da família. Isso só acontece porque houve um ato íntimo. As alegrias revitalizadoras do afeto e o tesouro inapreciável dos estímulos espirituais. Porque mesmo aqui entre nós já há uma troca. Porque nós trocamos essas energias o tempo todo. Mas, muitas vezes, trocamos essas energias de uma forma muito torpe, muito equivocada. Quem nós somos? Eu sempre faço essa pergunta. Quem nós somos? Alguém falou baixinho aqui. Espíritos. Espíritos peregrinos de muitas vidas. E lógico que nós carregamos algumas experiências nesse campo da nossa sexualidade muito grotescas, muito primitivas. Mas nós não podemos mais nos comportar dessa maneira.
Porque nós não podemos mais dizer que nós não sabemos. Nós temos muito conteúdo hoje disponível para que a gente reveja a nossa forma. Porque quando nós nos relacionamos intimamente com alguém, nós estamos nos relacionando com o espírito. Mas tem pessoas que se relacionam com o corpo. E fica por aí mesmo. Mas quando nós olhamos nessa perspectiva, que você está se envolvendo com o espírito, o pacote é completo. Esse pacote vem inteiro com laço e tudo. Então não é só uma troca de energias físicas, como Emmanuel coloca aqui, é uma troca tão profunda e que, se eu cuido da minha conduta, essas trocas são extremamente salutares, são benéficas, geram saúde, geram equilíbrio. E o contrário também é verdadeiro, porque quando uma pessoa caminha um caminho de infidelidade, ela vai angariando energia de vários parceiros. E isso pode comprometer muito a sua saúde. Não só do ponto de vista físico, porque às vezes a gente só olha a doença que se contrai, mas não se lembra a marca espiritual que isso vai causar em nós e no outro. Então é algo que vai fazendo com que a gente amplie um pouco a nossa responsabilidade, primeiro diante de nós mesmos. Porque é uma profunda marca que eu deixo no outro. Haja vista que, quando a gente abre os jornais e muitas vezes acompanha os noticiários, a gente vê crimes passionais horrorosos por conta dessas relações extremamente desestabilizadoras. Então muitas vezes o que leva uma pessoa a matar a outra, uma traição. Quantas vezes um espírito vem à mesa mediúnica trazer uma comunicação que não perdoou uma traição ainda, que guarda aquela mágoa, que quer vingança? E nós tratamos esse assunto de forma tão pueril ainda, por quê? Se nós sabemos que são laços fortíssimos que são atrelados nesse momento e que podem perdurar por inúmeras existências. Diz o benfeitor espiritual acerca da energia sexual e fazendo um retrocesso, os seres primitivos, diz ele, situados nos primeiros degraus da emoção e do raciocínio, e ainda em todas as criaturas que se demoram voluntariamente no nível dos brutos, a descarga de semelhante energia se opera inconsideradamente. Então o que ele está falando? Que se eu ainda permito ter aquela atitude primitiva, isso tem uma ação no meu corpo devastadora. E depois nós reclamamos que passamos mal, que temos doença, que sofremos processo obsessivo. Dizem os benfeitores espirituais que nada é mais grave do que uma compulsão sexual, do que a viciação no sexo. Nenhum uso de qualquer outro entorpecente é tão grave, porque esses envolvimentos são tão sérios e demandam tanto tempo para serem superados, que nós deveríamos estudar um pouco mais essas obras para trazer essa clareza para nós. Daí ele vai falar, então, ok, nós estabelecemos aí um contato com alguém e partimos então para uma relação íntima. Lembrando que esse é um aspecto. E Emmanuel vai falar então sobre o compromisso afetivo. E ele cita um pedacinho do Evangelho, segundo o Espiritismo. O dever principia sempre, para cada um de vós, do ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Faça ao outro aquilo que você gostaria que o outro fizesse. Então, se a partir do momento que eu gero mais intimidade com alguém na minha vida, eu estabeleço um compromisso de afeto, um compromisso afetivo, e eu vou fazer para o outro aquilo que eu gostaria que o outro me fizesse. Alguém aqui gosta de ser traído? Ninguém levantou a mão. Será por quê? Mas às vezes as pessoas traem. E por que traem se você não gosta de ser traído? Ou por que é desrespeitoso se você gosta que o outro trate você com respeito? É a matemática da vida, como nós sempre falamos.
Então, Emmanuel diz que o compromisso subentende realmente fazer para o outro primeiro aquilo que você gostaria que o outro te fizesse. Porque não importa, na verdade, o que o outro faz. Se o outro está traindo, na verdade ele está traindo, ele está sendo infiel a ele mesmo. E André Luiz traz, em algumas das suas obras, citações onde essa vivência vai acontecer num contexto familiar, onde a personagem feminina é traída, e naturalmente aqui é só uma citação do livro, não querendo puxar a brasa para a nossa sardinha, e os benfeitores dizem que a conduta da mulher é que mantém a estrutura daquele lar. E mesmo ele, quando dorme, em desdobramento, ele vai para zonas espirituais onde ele vai desfrutar daquelas orgias. Porque muitas vezes a gente pode até dizer que é moralizado, mas na verdade está se negando. E também esse não é o processo, não é a negativa das nossas pulsões sexuais, mas é o controle e a educação disso. Então, quando muitas vezes a pessoa nega isso, o que acontece? Ela, ao se desdobrar, ela encontra pessoas. E os livros estão cheios dessas narrativas. Porque a ação sexual, ela não está na área genésica, como a gente pensa. Essa pulsão sexual está na nossa mente. Porque basta um pensamento erótico para que haja excitação. Aonde que está isso? Onde que está esse nascedouro dessa energia? Nas nossas mentes. Emmanuel diz que o espírito é vida e sexo. Não é interessante? É uma afirmativa dele nesse livro. O espírito é vida e sexo. Então ele está dizendo que a essência do nosso espírito tem relação direta com a energia sexual. Porque é energia criativa. Nós muitas vezes lemos e relemos nas obras que quando Deus nos criou, Ele nos criou para que a gente seja um continuador da sua obra. Mas nós estamos nos preparando adequadamente para sermos esses co-criadores nessa obra divina? Porque nós o somos quando nós procriamos, ou não? É o momento onde a gente mais se assemelha ao Criador. Quando a gente tem uma prole, quando a gente tem tutelados. Quando a gente cria obras beneméritas, quando a gente vê, por exemplo, o Chico Xavier. E é muito interessante quando ele fala da sua vivência sexual, quando ele, de forma brincalhona, ele diz para as energias sexuais: queridas, vamos subir. Porque você sente a pulsão, você sente o desejo. Ou alguém aqui é de pedra? Não, a gente sente. Mas eu posso dar vazão a isso de uma forma desenfreada, como eu posso sentir, acolher essa energia. Então, amigos, obrigado por terem assistido esse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem no polegar para cima que está aqui embaixo. E também no botão inscreva-se, que está desse lado. Assim, sempre que vocês entrarem no YouTube, receberão notificações de vídeos novos e estarão ajudando a continuarmos divulgando os conhecimentos espíritas na rede. Muito obrigado.